Muito bem, meus irmãos, eu quero junto com vocês fazer uma reflexão numa continuidade da última vez que eu estive aqui, né? Semana passada tivemos aí a cantata das crianças, então nós ficamos aí com a mensagem cantada e uma palavra introdutória acerca de Jesus. Mas na semana retrasada, eu falei aqui com os irmãos sobre a necessidade de nós conhecermos quem de fato é Jesus. Jesus ele não pode ser uma construção social. Jesus não pode ser uma construção religiosa. Jesus ele não pode ser uma construção do pensamento de um filósofo, de um teólogo, de um pastor. Jesus tem que ser aquilo que a Bíblia diz quem ele é, não é? Se isso não ocorrer, nós incorreremos no erro de estar cultuando um Deus pensado. E qualquer Deus pensado por uma mente humana é muito menor do que o Deus revelado. Um Deus pensado, seja em qualquer instância, em qualquer momento da história, em qualquer grupo, seja ele a igreja inclusive, ele é um Deus menor. E isso se torna uma idolatria. Idolatria é o culto a um Deus pensado. A idolatria, ela é uma projeção da vontade de alguém. E Jesus não pode ser a projeção. Jesus não é um pensamento humano. Então, justamente por isso, nós precisamos buscar um retrato dos evangelhos, como nós fizemos aqui na última vez que falamos sobre o aspecto fundamental do Natal. O Natal não pode ser apenas sinônimo de mesa farta, ainda que a nossa oração seja que você tenha de fato uma mesa farta, que você tenha saúde para sentir o paladar da boa comida, para que você tenha condições de presentear, né, os seus entes queridos. Tudo isso é lícito, mas o Natal não pode resumir a esse tipo de consumismo, né? Não é isso. Então nós precisamos aproveitar esse momento, ensejo, e em busca do Jesus revelado, não do Jesus produzido. E nós falamos aqui naquele último encontro que os evangelhos, cada um vão oferecendo uma peça desse quebra-cabeça, desse retrato, e aí vai montando aquele colorido. O Mateus, ele vai nos mostrar que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Em Jesus nós temos a plenitude da revelação dos profetas. O Marcos mostra Jesus como servo sofredor. O Lucas com Jesus o homem perfeito. E João o Deus encarnado. Então nós temos aí, por meio dos evangelhos, a condição de em busca do Jesus bíblico. Ok? E aí, nesse mesmo dia, nós trabalhamos como Paulo foi sistematizando, como Paulo foi demonstrando as funções humanas e divinas de Jesus. Jesus, nosso sacerdote, sumo sacerdote, Jesus na justificação, Jesus na santificação, e tudo isso nós temos que ir em busca do que a Bíblia diz para nós. E é claro que essa tarefa, ela é fundamentalmente buscada nas Escrituras, mas ela não para por aí. A partir do segundo século, e aí eu quero me referir ao ano 100 em diante, até o ano 200, do ano 30, ano 50, vamos colocar aí, quando começou a ser produzidos os textos inspirados que você tem na Bíblia, até o ano 90, nós temos todos os textos que consideramos canônicos e inspirados. Então, de Mateus até Apocalipse, o Novo Testamento foi produzido por meio de uma providência divina. Então, se nós quisermos de fato ser igreja que mostra Jesus ao mundo, essa é a nossa fonte, esse é o nosso material de investigação. Por isso que a pregação, ela não é uma opinião pastoral. A pregação, ela não é um discurso professoral. A pregação, ela é uma exposição do texto sagrado. É por isso que o texto não tem que ser forçado aquilo que eu quero que ele diga. O que o texto diz, aquilo que o autor quis dizer. Percebe? E a gente vai construindo essa doutrina a partir dos evangelhos, a partir da sistematização de Paulo, do Pedro, Tiago, Judas e também do Apocalipse, do João. Então nós temos aí o celeiro, o lugar onde nós pegamos e tiramos a nossa doutrina. E agora então eu queria, nesse momento aqui, falar com os irmãos mais 3 tópicos que foi motivo de discussão e debate na igreja do século II ao século VI.
E isso é importante porque a igreja precisava resolver as questões doutrinárias para não cair no engodo, no engano doutrinário. Então, sobre isso eu quero trabalhar com os irmãos aqui. Como eu disse naquela ocasião, eu repito aqui. Os irmãos já estão acostumados, quando nós pregamos aqui, nós no sentido coletivo mesmo, cada um a per si, quando está pregando, costuma pegar um texto e expor. E, aliás, essa é a maneira adequada da pregação do Evangelho, não é? A pregação temática, ela ajuda. Mas a pregação fiel às Escrituras é uma pregação expositiva, o que o texto quer dizer. Por conta da proposta aqui de Natal, de final de ano, então eu vou fazer um relato histórico. E por isso, não vou ler um texto especificamente, mas vou citar um que está em Efésios, capítulo 4, verso 5, ok? Então você vai acompanhar aí, você tem o seu aparelho, smartphone, você tem a Bíblia aí, ou pode acompanhar de alguma outra maneira, mas nós vamos ler esse texto, de onde eu vou tirar algumas ideias, ou pelo menos para corroborar com aquilo que eu vou dizer, ok? Efésios capítulo 4, verso 5, está escrito assim, existe, o verbo haver aí, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, ok? É isso daí. Então nós não temos direito de construir um outro Senhor, de elaborar uma outra fé e de crer num outro batismo. Está ratificado, chancelado a uma exclusividade. A partir daquilo que nós já conhecemos, estudamos nossas classes de EBDs, os nossos encontros acerca dos textos sagrados, a partir do século II, começou uma discussão, e um homem que eu quero trabalhar aqui de uma forma bem panorâmica, um sujeito chamado Justino. Quem era o Justino? O Justino, no século I, lá no ano 130 mais ou menos, ele era um amante da filosofia. Ele gostava daquela filosofia grega que a gente estuda lá na escola, e ouve falar, aliás, muito nosso comportamento hoje ocidental, nós nos comportamos do jeito que nos comportamos por conta dessa filosofia grega. E o Justino, ele era dado a isso, essa filosofia, até que em um dado momento ele foi apresentado ao Evangelho. E ele começou uma busca no Evangelho para conciliar esse desejo do conhecimento humano agregado, alinhado ao Evangelho. E daí surgiu uma célebre frase que até hoje nós estudamos por aí, na seguinte colocação: o que tem a ver Atenas com Jerusalém? Querendo dizer que em Atenas está o jeito de pensar, em Jerusalém está o jeito de cultuar, alguma coisa assim. E aí o Justino, que depois ele se torna o Marte. Por que o Marte? Porque ele morreu pela causa do Evangelho. Ele vai defender a ideia de que Jesus, sendo o Filho de Deus, não está apenas no Novo Testamento os ensinos acerca da encarnação. Quando é que Deus começou a demonstrar de forma escriturística a necessidade da encarnação, de Deus se tornar homem para morrer pelos nossos pecados? Isso começou no Antigo Testamento. Isso teve o seu início, o seu pontapé nas revelações de Gênesis capítulo 1. Por isso que a chave hermenêutica, por isso que o modo de interpretar o texto bíblico é a partir de Jesus. Sem Jesus não há interpretação correta. Jesus é o motivo, é a razão, é aquilo que dá a razão da existência da igreja. Portanto, nós temos que buscar Jesus em todo o texto bíblico. E aí o Justino, que se tornou o Marte, ele vai defender essa ideia de que Jesus já está presente no Antigo Testamento, não encarnado, ele se tornou homem, mas como Deus. E ele vai usar uma expressão chamada de Logos divino. Essa expressão Logos divino nós traduzimos por sementes do divino. O que o Justino vai dizer? Que Deus espalhou, Deus derramou no coração de cada um de nós, na humanidade, por meio da história, sementes da verdade que está no coração de todos.
É por isso que a verdade, ela não é alguma coisa fabricada pela mente humana. Nós vamos em busca da verdade, porque há no coração de todo ser humano, independente da cultura, independente do status quo, independente da formação religiosa, cultural, há uma fagulha divina. O Justino vai dizer: olha, não importa em qual cultura a pessoa viva ou tenha vivido, seja entre os gregos, que é dado ao pensamento, seja entre os bárbaros, seja entre os romanos, seja entre os pagãos, não importa, no coração de cada pessoa há um desejo pela verdade, e esse desejo da verdade foi colocado por Deus. Existe um sagrado secreto no íntimo de cada um de nós. Esse sagrado secreto foi resumido por um homem chamado Agostinho da seguinte maneira: Deus fez o homem para si, e o coração do homem não encontra descanso enquanto não descansa em Deus. Então, essa sede que você tem, esse desejo que você tem por uma verdade absoluta, ela não é por acaso, ela não é uma intuição natural. Deus colocou na consciência, no íntimo, no âmago de cada pessoa, o desejo de conhecê-lo. E quando você constrói o seu próprio caminho, você vai caminhando num caminho que um abismo chama outro abismo. Porque o próprio Jesus, já encarnado, e no retrato dos evangelhos, ele disse: eu sou a verdade. Portanto, a tua verdade, a verdade dos gregos, a verdade dos bárbaros, a verdade dos romanos, a verdade de cada pessoa a per si, ela é um desejo de conhecer a verdade suprema, a verdade absoluta, a verdade real e imutável. Essa verdade não é um pensamento, a verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Portanto, aquele que é viciado em entorpecente, na verdade, a sede que você tem na tua alma não é pelo entorpecente. O entorpecente é um caminho que você equivocadamente descobriu. A sede que você tem é pela verdade. Aquele que é viciado em pornografia, na verdade, a sede da tua alma não são as curvas do corpo humano, não é a estética que te atrai eroticamente. Na verdade, o que clama dentro de você clama com voz eloquente, procurando uma verdade. É por isso que a verdade do Evangelho, ela não vicia, ela liberta. Porque se você caminha buscando uma verdade por meio do vício, do dinheiro, da posição, disso ou daquilo outro, você vai errar, porque isso é uma construção idólatra, e na verdade você está clamando pela verdade. Jesus é a verdade que pode satisfazer o desejo do coração humano. Sem Jesus, tudo é idolatria. Sem Jesus, você se torna um perdido, porque não tem nada que apeteça, que satisfaça o homem. Porque o coração do homem é do tamanho da necessidade divina. O que pode preencher essa angústia é apenas a verdade de Deus, a encarnação do Verbo. Como disse o Justino, ele diz: Deus espalhou com ambas as mãos sementes da necessidade de Deus. E esse desejo que você tem é o desejo divino, e ele se apresenta como Jesus, o Filho de Deus. Por isso que João, no capítulo 1, verso 9, ele vai dizer: Jesus estava chegando ao mundo, ou estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Então você percebe que essa sede que você tem, é possível que você esteja buscando em fontes rotas. É possível que você está bebendo águas salobras, porque o vício que nós somos inclinados, na verdade, ele está entorpecido, ele está manchado, ele está embotado mentalmente por conta do pecado. Mas essa sede que você tem, só tem uma água que pode saciar. E foi ele que disse: quem tem sede, vem a mim e beba.
Ele é a verdade. E o Justino Marte, ele disse que essa verdade, ela existe em você, porque há uma semente divina em você. Foi Deus que plantou essa semente divina. Portanto, o Natal, ele não tem que ser apenas o dia 25 de dezembro, mas o Natal é o dia do novo nascimento. O Natal é o dia que a semente da graça, ela brota e produz frutos para a eternidade. Por isso que eu concluo aqui esse primeiro debate do primeiro século, depois das produções dos textos canônicos, depois de Apocalipse, dizendo o que se estabeleceu, o que ficou decidido. Jesus é a luz que ilumina tudo que é belo, tudo que é perfeito e tudo que é verdadeiro. Toda a verdade é verdade de Deus, porque a verdade de Deus não é um pensamento, a verdade de Deus é uma pessoa. Depois do segundo século, a igreja, ela precisou discutir algumas questões da natureza de Jesus. E nós negligenciamos essas discussões e acabamos construindo a revelia, ao pensamento humano, um Jesus que não é bíblico. E aí, a partir do segundo século, do século II até o século IV, a igreja, ela passou a discutir quem de fato é Jesus. Nós já temos o Evangelho, diziam, já temos as epístolas, já temos o Apocalipse. Agora, nós precisamos ensinar a igreja quem de fato é Jesus, através da Escritura, deixar que a Escritura diga. E aí então os irmãos começaram a se encontrar em concílios. O concílio é uma reunião de autoridade, de pastores, de que tinha autoridade escriturística, imbuídos de uma autoridade divina, recebida de Deus, para ensinar a igreja quem de fato é o objeto do nosso culto, quem de fato é a pessoa que nós cultuamos. E aí então a igreja, ela precisou discutir quem de fato é Jesus. Jesus não pode ser um pensamento qualquer, não pode ser um homem qualquer. E aí no ano 325, numa cidade de Niceia, houve um concílio. E o que a igreja discutiu? Não é que ela decidiu, ela entendeu por meio das escrituras que Jesus, ele é verdadeiro Deus. Jesus não é um homem iluminado, como ensina o budismo, por exemplo. Jesus não é um homem que adquiriu conhecimento, e em algum momento, pela plenitude do conhecimento que ele adquiriu, ele, virou uma luz. Não. E muitas vezes nós ouvimos algumas pregações, alguns ensinos, que ele tem uma caricatura escriturística, mas na verdade ele se assemelha a um budismo disfarçado de cristianismo. Jesus não é um homem iluminado, não foi uma luz que desceu, não foi alguma coisa que o inspirou. Jesus é Deus encarnado, ele é verdadeiramente Deus. Ele estava antes da criação do mundo, o mundo existe por conta dele. Quando nós lemos no princípio criou Deus, nós estamos falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus é Deus. E a igreja não podia mais se confundir nessa questão depois de 325. Só que Jesus, ele é tão complexo para a mente humana, que a igreja precisava ainda discutir outras questões. E aí então, no mesmo século, só que agora em 381, numa outra cidade chamada Constantinopla, a igreja, ela, por meio dos seus responsáveis, por meio dos seus líderes, ela decidiu não, né? É um jeito meio ruim de falar. Ela teve a convicção doutrinária e bíblica que Jesus, ele é verdadeiramente homem. Em 325 a igreja descobriu, chancelou: nós cremos que Jesus é Deus, só que nós precisamos ir em busca dessa identidade de Jesus. Ele também é verdadeiramente homem, sem que a sua humanidade não anulasse a sua divindade. E é claro que isso, para a mente humana, não há possibilidade nenhuma de você conciliar. Ou ele é um ou ele é outro. E então em 431 a igreja, de novo, por meio do concílio, de um debate responsável, a igreja então, ela chancelou, ela foi em busca das escrituras e decidiu: Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, porém é uma só pessoa com duas naturezas. E aqui, meus irmãos, nós não estamos insistindo que você entenda isso. Aqui é um elemento de fé.
Aquela pessoa é uma única pessoa com duas naturezas, sem que uma natureza implique na outra. Jesus, ele é homem de verdade. É assim que nós lemos em Hebreus. Mas Jesus é Deus de verdade. As duas naturezas se uniram sem que uma interferisse na outra. Jesus é homem como nós somos homem, é ser humano como somos seres humanos, mas ele também é Deus, um mistério da graça que nós não compreendemos no âmbito intelectual, mas é assim que a Bíblia explica, é assim que é a nossa doutrina. Nós não acreditamos naquilo que entendemos, nós acreditamos naquilo que está escrito. A nossa fé é escriturística. Mas no concílio de Calcedônia, em 451, a igreja precisou juntar essas peças, essas questões todas, e a igreja, por meio das escrituras, ela entendeu que Jesus é uma única pessoa, não tem duas pessoas, senão seria esquizofrênico, né? Imagine eu, né, conversando comigo mesmo, respondendo, né? Você vai para a igreja hoje? Aí eu vou. Mas o que você vai fazer lá? Imagina, não é assim. Não é assim. Aliás, quem me acusa disso algumas vezes é minha esposa, né? E eu acho que ela tem razão. Mas quando nós falamos de Jesus homem e Jesus Deus, não estamos falando dessa esquisitice de comportamento, que não é exclusiva minha, é de vocês também. Você já não conversou com você? Aliás, né, a gente pode até ir em busca aí dos Salmos. O Davi, ele conversa com ele: ó minha alma. Está conversando com o outro, é com ele mesmo, né? Então poeticamente a gente pode se esquivar aí. Mas Jesus, ele não são duas pessoas num corpo. Não, é uma única pessoa com duas naturezas. Onde é que você vai encontrar isso? Em nenhum lugar. Há uma exclusividade. É isso que nós lemos: o verbo se fez carne e habitou entre nós. É o espetáculo da graça, extraordinário, irrepetível. O nosso Deus veio ser homem para sofrer as nossas dores. Qualquer outra religião pensada, Deus não vem. É o pecador que se sente ameaçado que vai em busca de Deus. O evangelho é diferente. Foi Deus que veio nos buscar. Foi Ele que se tornou homem para experimentar a dureza humana, para nos salvar como Deus, sem deixar de ser homem. Isso foi um trabalho árduo, moroso e muito sério, que sem a presença do Espírito Santo, a igreja não chegaria a essa conclusão. Não chegaria. Portanto, meus irmãos, nós não podemos profanar o trabalho desses homens, porque profanar o trabalho desses homens é profanar as Escrituras. O Natal não é apenas um mero evento marqueteiro, não é apenas uma data num calendário. O Natal foi um evento milagroso, extraordinário, irrepetível, que o Deus eterno, o Deus que existe antes de todas as coisas, o Deus que disse haja e a matéria apareceu, Ele se tornou homem e habitou entre nós. Essa é a nossa declaração de fé, é nisso que nós cremos, é isso que nós pregamos, é isso que nós vivemos, é por isso que nós morremos e é por isso que teremos a vida eterna. Com uma confissão de fé do século XVI, a igreja, isso já 12 séculos à frente, nós temos um modelo de confissão de fé. O que a igreja decidiu? O que a igreja vive? O Filho é a palavra do Pai, gerado desde a eternidade. Gerado aqui não é que passou a existir, gerado aqui é a mesma essência, igual a. Ele é o próprio Deus eterno, o mesmo da substância do Pai. Ele tomou a natureza humana no ventre da Virgem Maria, da bendita Virgem Maria. Isso é, a deidade e a humanidade foram unidas em uma pessoa para jamais serem divididas, porque há um Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Nós cultuamos um homem perfeito, é Jesus. O nome de Jesus é celebrado porque Ele é Deus. Jesus não era um Deus, não foi um Deus fingindo ser homem. Não é, a gente lê isso nas mitologias. A gente vê algumas pessoas se dizendo iluminadas. Jesus não fingiu ser humano. Ele era humano de verdade. Ele disse: eu tenho sede, eu tenho fome. Jesus viveu como homem na contingência social do seu tempo. Ele morreu na cruz. Deus não pode morrer, mas o homem morreu e foi ressuscitado pelo Espírito.
Jesus também, ele não foi um homem com faculdade divina, ele recebeu uma iluminação e passou a falar algumas esquisitices. Não, ele é Deus e homem ao mesmo tempo, sem que uma natureza implique na outra. Jesus também não é um semideus, como na mitologia, que nós temos o Capricórnio, que é metade homem, metade qualquer outro animal. O Minotauro, metade touro, metade homem. Jesus não é 50% homem, 50% Deus. Ali tem um homem com a natureza humana, sem a mancha do pecado, mas temos ali Deus encarnado. Nós não temos uma mistura, um hibridismo, alguma coisa esquisita. Jesus Cristo é plenamente humano e plenamente divino, o Deus singular. E por fim, um outro movimento, falamos aí do Justino Marte e dos concílios da igreja. A igreja já caminhava aí bastante segura naquilo que cria. E aí a partir do século VI, surgiu um movimento chamado monástico. Os monastérios. Também chamado aí dos anacoretas. Anacoretas eram aqueles que diziam que o pecado está na sociedade. Então, se nós fugirmos da cidade e construir os monastérios, então nós vamos evitar o pecado. Nós teremos condições de construir uma cidade santificada, porque se fugirmos da sociedade, a gente sabe que não é assim. Não é o lugar que te faz pecar, você é pecador. O local te dá a opção de você pecar do jeito que você peca. Eu costumo brincar nas nossas aulas aqui, né? Eu peco como um carapicuibano porque eu nasci em Carapicuíba. Se eu nascesse em Paris, eu pecava como um parisiense. Não é? Então não é a questão da qualidade do pecado, é a natureza. E quem muda a natureza não é o afastamento da sociedade. Quem muda a natureza é o novo nascimento proporcionado pelo milagre do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, se você não nasceu de novo, você está com um problema. É necessário nascer de novo. E aí então esse movimento liderado por um homem chamado São Bento de Núrcia, ele horrorizado com a moral degenerada da cidade de Roma, e todos nós sabemos alguma coisa sobre isso, por amostragem, basta você sair numa noite, como a gente conhece nas nossas cidades, o que ocorre. O São Bento, ele decidiu que, fugindo de Roma e morando numa gruta, ele seria uma pessoa santa, e a partir daí ele fundou comunidades monásticas, e cada comunidade monástica ele colocou 12 monges e um prior, um monge mais elevado, vamos dizer assim, um chefe. E a partir daí ele estabeleceu o seu próprio monastério, perto da cidade de Nápoles. Estamos falando aí do século VI. Nesse momento, ou nesse mosteiro do São Bento de Núrcia, criou as regras beneditinas. Nessas regras beneditinas, eles tiraram a partir de Marcos 8,34, onde se lê: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A partir desse texto, o São Bento, ele disse o quê? Se nós nos apartarmos do mundo, vamos criar pessoas santas. Esse é o problema de ler a Bíblia retalhando. Você não lê a Bíblia procurando o versículo de preferência. A Bíblia toda tem que ser lida e ensinada, não é a tua preferência. E aí então ele criou 3 votos a partir desse texto: o voto de pobreza, de castidade, de obediência. O primeiro, ele disse, o São Bento, vamos viver em pobreza, porque Jesus viveu em pobreza, ele não tinha lugar onde repousar a cabeça. Então, um dos pontos para ser santo é abdicar de toda a riqueza. O segundo ponto é a castidade, não podemos nos casar, vamos nos apartar do casamento. Jesus nunca se casou. E o terceiro ponto dos beneditinos é que Jesus veio para fazer a vontade do Pai, não a sua. A partir dessas 3 regras, instituiu-se então os monastérios, os beneditinos. E, bem ligeiro aqui, nós temos dívidas na tradição monastéria. Quais são as dívidas? Primeiro, foi um protesto radical contra o mundo perverso e a igreja corrompida. Isso foi importante. Os monges se insurgiram contra os problemas da igreja, então, graças a Deus, Deus levantou um farol, um arauto da moral para protestar radicalmente contra o que estava acontecendo na igreja. Também temos uma outra dívida. Foi um tempo, naquele século VI, de barbárie. Em meio a tantas dificuldades, as pessoas destruíam os livros e queimavam. Por conta dos beneditinos, os livros eram preservados. Inclusive,
os livros que nós temos como sagrado, né? Os inspirados. Se não fosse o trabalho dos monges, seria destruído. Temos essa dívida. Os monges, eles também eram comprometidos com a evangelização e preocupados com os pobres. Temos essa dívida. Mas os beneditinos não conseguiram retratar Jesus nos evangelhos. Porque primeiro, o monasticismo glorifica o afastamento do mundo. Mas o próprio Deus veio para estar no mundo. A igreja não foi chamada para se afastar do mundo, mas se envolver com o mundo, como sal da terra e luz do mundo. Então, evidente que Jesus ele se retirou em alguns momentos para orar, mas ele voltava. A proposta monástica é: saia do mundo. E Jesus disse: vão para o mundo, pregue o evangelho, vocês são sal da terra e luz do mundo. A proposta beneditina, a proposta monástica é: saia, viva longe. A proposta de Jesus qual é? Vão para o mundo, sejam sal da terra e luz do mundo. É claro que afastar-se do mundo é negar a encarnação. É por isso que a proposta monástica também não nos apetece. Você vem, ouve uma palavra, celebra ao Senhor, e depois você vai como sal da terra e luz do mundo. E aí eu concluo aqui demonstrando que do Antigo Testamento já temos a semente do divino. No Novo Testamento nós temos a promessa cumprida. E a igreja, na sua história, ela passou a viver o que as Escrituras dizem. Então no Antigo Testamento nós temos a promessa. No Novo Testamento, o cumprimento da promessa. No primeiro século, Jesus ele é reconhecido como a semente. Eu vou usar uma palavra aqui, não é pedantismo, mas para que tenha um didatismo, ele chamava de logos espermaticos. Logos é a razão, espermaticos é semente, o sêmen, é aquilo que fecunda. Jesus é o logos espermaticos, aquilo que é a semente da verdade, que quando é semeada no seu coração, na sua mente, ela vai produzir frutos para a graça de Deus. Jesus é a semente divina. No segundo século, Jesus é reconhecido plenamente homem e plenamente divino. E no sexto século, aprendemos que Jesus é o monge perfeito. Ele é monge perfeito não porque ele fica isolado, mas porque ele sabe ficar sozinho com o Pai. E depois ele volta para interagir com pecadores. Esse é o retrato que a igreja prega. Esse é o Jesus do nosso Natal. Esse é o Jesus que nós defendemos até o último dia. Menos do que isso, é um Jesus pensado, é um Jesus fabricado. O nosso Jesus é o Jesus que a história defendeu por meio das Escrituras. Que o seu Natal e o meu Natal não seja um Cristo fabricado, mas seja o Cristo revelado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos orar? Nós te louvamos, Pai, pela tua bondade e graça. Te louvamos, Senhor, pela maneira com que o Senhor semeou as sementes da eternidade no Antigo Testamento, no tempo pregresso à encarnação. Te louvamos no tempo da encarnação, quando o Senhor, de forma extraordinária e milagrosa, fecundou Maria sem a participação masculina. E o que gerou no ventre dela era o homem que também é Deus. O que Ele nos ensinou e o que Ele fez por nós, nos garantiu a salvação. Franqueou a salvação de graça, por graça. Foi o pagamento da cruz. E então a igreja precisou, Senhor, discutir questões para organizar o nosso pensamento teológico, escriturístico. E então aprendemos por meio de um homem chamado Justino Marte, que o Senhor é a semente da verdade. E depois a igreja, conduzida pelo Espírito, corroborou, constatou, ratificou que nós temos um Deus que também se fez homem. E por fim, o Senhor é o nosso monge perfeito, porque o Senhor se retira para orar, para estar em comunhão com o Pai, mas depois volta para estar junto com pecadores, para que o poder da graça nos transforme. O Senhor é o nosso Natal, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o homem que nos salvou, o Senhor é o homem que morreu, o Senhor é o homem que ressuscitou, o Senhor é o Deus, Deus homem, que nos levará para a eternidade. Amém. Deus abençoe meus irmãos em nome de Jesus.